Estamos aqui com o Chevrolet Cobalt, um sedã compacto que acaba de ser lançado no Brasil e que, na verdade, tem um bom espaço interno e que não é tão compacto assim como é o caso de outros sedãs diferenciados que estão sendo lançados recentemente, como por exemplo o Nissan Versa. Nós vamos mostrar os detalhes do Cobalt na cidade, mostrar como que ele se comporta, como é o desempenho dele, vários aspectos a respeito do lançamento, para ajudar os nossos leitores a saberem mais detalhes sobre o modelo. Nós estamos com o ar-condicionado ligado e o tanque está com álcool. O Cobalt tem o mesmo conjunto do Agile, conjunto mecânico, só que em alguns aspectos ele é diferente. Quando a gente entra no Cobalt, a gente já percebe que ele é bem mais amplo, ele é largo, tem, pelo menos na largura, ele é comparável a um sedã médio. E vários aspectos aqui no seu interior são diferentes do Agile. Nós temos poucos itens que lembram o hatch, como por exemplo os controles ali do ar-condicionado, mas por exemplo o volante, as hastes aqui atrás do volante, também o quadro de instrumentos são bem diferentes. O Cobalt tem uma boa posição de dirigir. Os bancos dele são bem parecidos com os do Agile, embora são um pouco menos confortáveis que o do Agile na parte do assento. Na parte do encosto são mais confortáveis e no assento são menos. Parece que o encosto é mais macio, ele acolhe melhor o corpo da pessoa, mas no assento ele é um pouco mais duro. E assim como no caso do Agile, o banco é um pouco estreito para carros, para pessoas que têm um corpo um pouco mais largo. Vamos fazer um teste de aceleração aqui na subida. Percebe que o Cobalt ele é um carro realmente mais pesado que o Agile, só que com um motor igual. Ou seja, nós temos um pouco aquele problema de anemia encontrados, por exemplo, em modelos que são pesados demais para o motor que eles têm. Um caso recente de modelo que foi avaliado recentemente aqui no NA é o C3 Picasso. Ele é um carro muito pesado, que tem um motor 1.6, que deveria, na verdade, ter um motor 2.0. O Cobalt é a mesma coisa. Se no Agile o motor 1.4 da GM é suficiente, entrega um desempenho assim razoável, que ninguém vai reclamar, no Cobalt a gente percebe o peso adicional da carroceria. É um carro maior, mais largo, também bem mais comprido, e tem um motor também 1.4. Se você está com o ar-condicionado desligado, isso não é tão facilmente percebido, mas com o ar ligado ele fica realmente bem fraco, principalmente em rotações baixas. Por exemplo, como ali atrás eu acelerei partindo da mobilidade numa subida, ele demonstra uma certa dificuldade. Depois que embala, é como qualquer carro produzido hoje em dia. Ele entrega assim um desempenho razoável,
a não ser que você esteja com o carro cheio, né, com 5 pessoas e também com bagagem, aí vai ser sofrível o desempenho. Então isso acaba sendo complicado no caso do Cobalt, porque ele é um carro que é mais para família. Ele é o carro daquela pessoa que tem uma família grande, precisa de um porta-mala grande para viajar, mas não tem no momento condições de comprar um sedã médio, que vai ser meio caro, vai custar em 60, 70 mil reais, talvez até mais. Então ele parte para um Cobalt, que é um carro inclusive que tem um bom espaço interno. Você paga 45 mil reais nessa versão mais completa, que tem rodas de liga leve, que tem esse rádio aqui já original, tem farol de neblina, etc. É um carro realmente que cumpre a função de um sedã médio, só que custando em torno de 20 mil reais a menos. Então aí na hora do desempenho é o momento em que a gente percebe a diferença entre o Cobalt e um carro que tenha motor 2.0 ou até maior que 2.0. Estou andando aqui tranquilamente, a gente tem uma boa disposição, mas você vê que eu estou aqui a 60 por hora, pisando em terceira marcha. Numa subida pouco inclinada como essa, ele já vai perdendo a velocidade. Já caiu ali para 50 por hora, e se a gente continuasse, se a rua continuasse mais para frente, ele ia continuar a perder velocidade até você ter que colocar a segunda marcha. Então isso é complicado para o perfil do comprador do Cobalt, porque ele vai usar o carro com mais gente dentro e com porta-mala mais cheio do que quem compra um Agile. Então esse motor 1.4 vai pesar mais contra. Assim como a gente comentou no caso do C3 Picasso, é um problema que incomoda numa subida, numa retomada de velocidade, mas se a pessoa tem uma certa paciência, ela não se incomoda muito. Vamos reduzir aqui um pouco para 60 por hora e vou subir em terceira marcha essa pequena subida aqui. Conseguiu subir bem, porque estava acima das 3.000 rotações. Quando você está um pouco abaixo de 3.000 rotações, o desempenho do Cobalt fica um pouco prejudicado. Mas de um modo geral, a gente percebe assim que a GM acertou na proposta de um sedã compacto, simples, de construção assim barata, um carro feito para países emergentes e que acaba suprindo essa necessidade. Muitas pessoas realmente precisam de um carro grande, e por 45 mil reais você tem um carro desse tamanho, com esse espaço interno, com esse acabamento, apesar de ser um acabamento simples, de plástico rígido, mas certamente um acabamento melhor do que de sedãs pequenos, né, como um Logan, um Palio, um Voyage. É um carro que está praticamente na faixa de preço de sedãs menores, só que totalmente equipados. Se você compra um Voyage 1.6 completo, ou você compra um Palio, um Siena, melhor dizendo, um Siena completo, também você encosta nesse preço do Cobalt mais completo. E é claro que a pessoa poderia ainda ter um Cobalt sem gastar R$ 45.900, que é o preço dessa versão mais completa. Se você não se importar em ter um carro com calotas e com espelhos sem pintura, e apenas com o pacote básico dessa faixa de preço, você vai pagar R$ 39.900 num carro com um espaço interno muito bom. Andando assim na cidade, a gente percebe que o Cobalt tem uma suspensão razoavelmente macia, mas que quando você passa em imperfeições do piso, você passa em ruas onduladas, ela balança demais. O corpo da gente chacoalha para lá e para cá, e isso é um pouco incômodo. Mas o nível de ruído aqui dentro é bom.
poderia até dizer que o nível de ruído digno de modelos um pouco mais caros, mas você nota na hora que a gente passa assim, né? Dá pra perceber até na minha voz, né? Tanto que eu tô chacoalhando aqui dentro, que a suspensão é um pouco firme demais nesse momento. Ela poderia filtrar um pouco melhor essas imperfeições. A respeito do consumo, o Cobalt, como essa unidade aqui não foi cedida pela Chevrolet, porque até a Chevrolet começar a ceder o Cobalt para sites e blogs ainda vai levar um tempo. Como esse carro aqui não é cedido pela montadora, então nós estamos com ele por um período menor. E por isso mesmo acabou não sendo possível esgotar todo o álcool que tem aqui no tanque para colocar gasolina e ver o consumo que seria gasolina, pelo menos não nesse momento. Mas com álcool, a melhor média que a gente conseguiu foi em torno de 6,8 km por litro, sem o uso do ar-condicionado. Já usando álcool e ar-condicionado ligado, a gente fica com uma média de 5,8, 5,9 km por litro. Tudo bem que esse carro está muito pouco rodado ainda, ele está com 190 km, ele ainda tem muito que ser amaciado e conseguir um consumo melhor futuramente. Mas mesmo assim a gente nota um pouco aquela característica do C3 Picasso, que é de um carro que você tem que acabar pisando fundo toda hora, então o consumo fica lá nas alturas. Com certeza com gasolina o consumo vai ser melhor, mas assim, desapontador você notar que um carro, hoje em dia os carros flex especificamente, com motor 1.4, 1.6, eles têm um consumo praticamente igual ao de carros com motor 2.0. Então acaba não existindo muita vantagem em você ter um carro 1.4 ou 1.6 ao invés de um carro 2.0, porque pelo menos na cidade o consumo deles fica muito alto. Na estrada, para quem viaja bastante, pode ser que o consumo fique melhor. A posição de dirigir, como eu comentei anteriormente, é muito boa. O único senão foi que eu achei que esse banco do motorista ele é muito alto. Eu tenho 1,82 m e tô com o banco na configuração mais baixa possível. E mesmo assim minha cabeça está quase que encostando aqui no teto. Então a gente vê que pessoas com 1,90 m ou às vezes mais de altura não vão encontrar uma posição muito boa, porque o banco ele não abaixa muito. A posição mais baixa dele é muito alta. Fora isso, a gente analisando assim o acabamento interno, esse tom meio marrom dos plásticos aqui do interior, são assim de boa qualidade, aparentam até ser um acabamento um pouco melhor do que são. E a noção geral que a gente fica é de que a GM acertou muito bem nesse carro, pelo menos assim no interior, do ponto de vista de quem está dirigindo. É claro que o design exterior dele é muito polêmico, assim como aconteceu no caso do Agile, mas do ponto de vista de quem está dentro do carro, usando ele no dia a dia, é um carro gostoso de guiar, confortável. O único ponto que a gente realmente acha que poderia ser melhor é o motor, ao invés de ser 1.4. O modelo já poderia ter sido lançado com motor 1.8 de uma vez. Mas é claro que quando no ano que vem esse Cobalt com motor 1.8 e câmbio automático vier ao mercado, ele vai custar bem mais caro do que 40, 45 mil reais dessa versão 1.4. Então você fica naquele dilema, ou você tem um carro barato pro tamanho dele, né, com um motor 1.4, um motor que não anda tanto,
ou você parte para um 1.8, mas que aí já não vai ter uma relação custo-benefício mais tão interessante. Mas de um modo geral é um carro muito gostoso e que vai agradar a pessoa que precisa de espaço, mas que não tem dinheiro para comprar um sedã médio.